Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo. Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Viver em Condomínio aqui na TV com o canal 11 da NET. Muito obrigado pelo seu prestígio, muito obrigado pela sua colaboração, sempre participando conosco através do Facebook, também através do site do Sicom. Está conosco o nosso presidente do Sicom, Rubens Moscatelli, aqui o comentarista do programa. Muito obrigado pela presença, Rubens. Tudo bem, Querela? Tudo bem, nosso convidado? E um abraço a você aí. Esperamos que nosso programa traga assuntos que são de relevância do dia a dia. Nós trouxemos hoje Rogério Conde, empresário do ramo de construção civil, uma pessoa conhecida, pública, que também pode nos ajudar muito nessa questão que nós estamos vivendo hoje, a questão de como que está esse desenvolvimento da compra, venda de imóvel, construção, Minha Casa Minha Vida, todas essas coisas vamos tentar rapidamente abordar no programa de hoje. Rogério, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, viu? Eu é que agradeço, é um prazer estar aqui no programa. Espero também que a gente consiga, de alguma forma, elucidar um pouco desses entraves todos que vem acontecendo na vida de cada um que sonha em ter uma casa própria e que não gosta de ver as obras públicas paradas pelo meio da cidade. O Rogério é empresário do ramo de construção civil, mas também é advogado. Então, a gente não é leigo, não. Vai também saber falar bastante coisa de termos legais. Agora, Rubens, deixa eu botar uma pimenta de cara aqui já. Nós ouvimos aí um pronunciamento onde triplex virou Minha Casa Minha Vida. Eu achei interessante essa colocação e já quero começar por aí, né? Porque como as pessoas não gostariam de ter uma Minha Casa Minha Vida com 2 andares e elevador, né? Na verdade, Querela, se você for analisar pelo aspecto jocoso, porque a gente só pode levar para esse lado, né? Da brincadeira, da piada, porque desmerecendo até a inteligência das pessoas. Você ter um triplex implica, primeiro, numa condição econômica que você tem para investimento naquele imóvel e tudo mais. Não importa se é pequeno ou se é grande, mas você tem que ter condição financeira para aquisição. Segundo, sua manutenção. Isso que as pessoas têm que olhar. Não vou entrar no mérito se é dele, se não é, porque isso quem está investigando lá... Não, mas mesmo porque é o palestrante mais caro do mundo. Pois é. Pode ser que compre, né? Por que não? Pois é, por que não? Mas eu acho que quando você faz uma coisa e você é uma pessoa pública, primeiro você tem sua vida devassada, mesmo que você não queira. E já que vai ser dessa forma, que então abra aquilo que é importante. Pô, se eu sou o cara mais bem pago no mundo para dar palestras, é óbvio que eu vou ter alguma condição financeira de ter um imóvel, de ter algum bem, algum patrimônio. Mas é a única pessoa que, embora tenha patrimônio suficiente pelas palestras, não tem patrimônio nenhum. É uma coisa muito esquisita. Não estou entrando no mérito. Eu acho que o nome que se dá a isso, esquisito é o mínimo que a gente pode dar. É esquisito, em espanhol tem um... É o mínimo. Rogério, eu queria já tratar disso porque eu queria falar de Minha Casa Minha Vida também. Porque claro, Minha Casa Minha Vida é o sonho daqueles que efetivamente hoje... Dos muitos que se vendem, né? Elegem o governo que está aí. É ali que está a força do governo que está aí. Porque a gente não quer dizer aqui que fazer essa separação, não é, política que existe aí, daqueles menos favorecidos, dos chamados pseudo-coxinhas e coisas dessa natureza aqui, que nós não vamos discutir essas questões políticas aqui nisso. Mas a Minha Casa Minha Vida é o sonho de grande parte da população brasileira. Por quê? A gente vê chuvas, gente morrendo, morando em costas, e todas essas condições têm sempre 2 lados. Tem uns que se favorecem desses momentos e outros que efetivamente querem sonhar. E Minha Casa Minha Vida é um sonho ou é um pesadelo? Não, existe, né? Acho que desde a época do meu avô e até antes disso, que, por exemplo, quem casa quer casa, né? As famílias vão se constituindo e precisam ter uma moradia digna. Só fazendo uma referência ao que foi dito antes, realmente
A gente não quer falar de política, mas o ex-presidente Lula foi muito infeliz né, com essa colocação jocosa, foi de uma arrogância tremenda, subestimando a inteligência daqueles que estão no programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo, de chamar um imóvel numa localização incrível, né, de frente para o mar. Na Praia das Astúrias. Na Praia das Astúrias, um local muito valorizado, onde deve ter um IPTU a ser pago. Considerável, que né? não é condizente com uma colocação jocosa de Minha Casa Meu Triplex. Enfim, ele foi muito feliz, eu queria deixar isso claro, porque eu sei, eu trabalho com construção civil, tudo, e eu sei como as famílias se viram para poder adquirir o imóvel próprio num país onde a economia é mal administrada, a gente tem os piores índices possíveis, então ele foi muito feliz. Com relação à Minha Casa Minha Vida, realmente o programa, de um modo geral, é um programa com boas intenções, viável, que pode realmente tirar uma parcela significativa das famílias que moram em condições desfavoráveis, que entrem num imóvel decente, que tenha dignidade de viver, mas, infelizmente, na nossa região, é um programa difícil de ser viabilizado. Por que eu digo isso? Primeiro, porque o nosso solo é muito ruim. Então, você tem muita dificuldade, né, as construtoras todas, em edificar prédios. Você precisa de uma fundação, na maioria dos casos, uma fundação profunda. Hoje, para vocês terem uma ideia, aqui em Santos, por exemplo, a gente chega a 45, 50 metros, às vezes, cravando estaca para encontrar rocha. Você acaba pondo muito mais concreto para baixo do que para cima. Então, se você, para Minha Casa Minha Vida, ele cabe bem nas regiões, por exemplo, do interior, na Grande Campinas, até na periferia de São Paulo e até mais, porque você tem áreas onde você, às vezes, desenvolve um bairro novo, você leva a infraestrutura para lá e você tem condição de edificar. Aqui, a gente teria que passar o Minha Casa Minha Vida para predinhos baixos ou casas. E prédios baixos, numa ilha, é complicado, porque o terreno é caro, a fundação, ela precisa, para ser bem feita, precisa ser uma fundação profunda, onde você gasta muito. No final das contas, você vê que o valor final não chega na renda daqueles pretendentes que vai conseguir pagar o preço. Exatamente, que conseguem se inscrever no programa. Então a gente tem muita dificuldade em construir pelo programa Minha Casa Minha Vida. Rubens, eu queria que você... Nós tivemos um fechamento momentâneo do governo em questões de financiamento de habitação, não é? Por conta dessa crise. O acabou rapidamente. Acabou rapidamente, e essa crise que veio varrendo né, o Brasil em geral, e aí agora nós tivemos uma pequena volta de abertura desses créditos, né? Mas eu queria tratar um assunto com essa abertura de crédito, que é o que a gente vem sentindo, né? A construção civil tem sofrido, nesses últimos tempos, um grande impacto por conta da crise, e esse impacto tem gerado a grande dificuldade que vem através dos distratos. Sim. Daquilo que você comprou com a construtora, e depois nós vamos falar de um outro ponto, que é quando você financia, né, direto com a instituição bancária, com financiamento de alienação fiduciária, que é um ponto que é importante tratar também, é a falta de oportunidade que tem existido tanto para o lado empresarial, porque o empresário acaba ficando com a devolução, tem a imposição da devolução, com percentuais já reconhecidos pelos tribunais, e depois fica com o imóvel sem ter para quem vender. Claro. Como é que nós vamos fazer com isso? Porque a situação, o governo precisa tomar uma atitude, não é? Sim, é um enigma que nós temos vivido aí, porque nós estamos no meio de uma crise política, econômica, e daqui a pouco ela se transforma em social também. Por quê? Porque você tem um cada vez maior nível de desemprego. A redução da atividade econômica e, por sua vez, não encontrar caminhos para dar fluxo a investimentos externos, até mesmo do empresário aqui dentro,
faz com que você vá fechando postos de trabalho. Se você fecha postos de trabalho, você pode ter qualquer programa habitacional, ainda que para baixa renda, que não vai ter adesão. Que não tem, Porque a pessoa não tem um emprego, ela fala assim, bom, eu tenho minhas economias, eu não vou investir na minha habitação agora, embora seja um sonho acalentado. E achar alguém hoje que tem economias é cada vez mais raro, né? Difícil. Vamos imaginar que tivesse, sim. Mas a pessoa que fizesse um investimento, ao meu juízo, nesse momento agora, ela não tem a garantia, e nunca vai ter, Não vai ter, exatamente. de que vai ter a retomada do crescimento, de que ele vai ter o emprego dele, aquele valor não vai fazer falta no futuro. Então essas coisas têm que ser resolvidas em primeiro lugar. E aí você passa pelo o próprio quadro político que nós temos vivido, de falta de credibilidade completa do governo. E o pior é assim, que eu tenho ouvido por aí, independentemente de sair ou ficar a atual cúpula governamental, o pior talvez seja os substitutos. Então o pessoal fala assim, bom, é ruim com essa, mas pode ser muito pior com outros. Na sucessão. O mercado para, né? E o mercado fica O mercado esperando. está completamente... Todos os projetos, pelo menos dos meus colegas construtores e tudo, todo mundo abortou. Não se lança mais nada. Por quê? Porque você já tem vários imóveis sendo devolvidos. Esse que é o fator maior, ele tem que Ele tá administrar com os extratos. A construtora que vive única e exclusivamente de unidades habitacionais, assim, que trabalha só em edificação e tudo, ele está com repleto, um estoque lotado, ainda está eventualmente pagando o financiamento de obras que já foram concluídas. Perfeitamente. E você acha que alguém vai lançar alguma coisa agora? Não. Mas de jeito nenhum. Ele está se preocupando em não lançar, está se preocupando em manter o que lançou. E tentar, de alguma forma, facilitar que ele consiga acabar, esvaziar o estoque que ele já tem. O que abre aqui, fazer só um parênteses, o que abre uma possibilidade grande para aqueles que querem adquirir um imóvel usado. Perfeito. Que a gente percebe que nesses últimos 5 anos, por exemplo, desde que teve até um pouquinho antes o tal do boom imobiliário, que todo mundo lançou, que foi ocasionado pelas construtoras de sociedade anônima, as SA, que vieram para Santos, todas elas vieram para Santos, né? Aquela propaganda que foi feita do pré-sal, e que Santos, os índices de qualidade de vida, enfim, batendo os melhores, eu não sabia, eu achei que eu estava na Bélgica e nem sabia. E, enfim, todas elas vieram, até porque são ações na Bolsa, eles precisam de alguma forma de estar desenvolvendo novos projetos. Vieram e o que todo mundo fez? Comprava a unidade e ia pagando assim que o imóvel era entregue, né, as famosas chaves, ele tinha que ele tinha que ou quitar ou entrar no financiamento bancário. Nessa hora, aquele que adquiriu, ele pensou, eu vendo o meu usado, dou uma amortizada quase que total, e entrou. Só que acontece que ele não conseguiu vender o usado dele. Então, em muitos desses imóveis usados, eles estão vendendo bem abaixo do preço para que consiga. Então hoje você tem o usado abaixo do preço, que ele adquiriu não quer entrar no financiamento bancário. Verdade. E ainda tem os que não conseguiram vender, tiveram que entrar no financiamento bancário, não estão conseguindo pagar, estão devolvendo os imóveis e tem a coisa. Então, para quem tem recurso, é um bom momento para comprar. Nós vamos fazer um intervalozinho rápido, daqui a pouco a gente volta. Espera um pouquinho.
AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Ao verem uma criança pobre e doente, todos querem cuidar dela. Mas você sabe como? O Saúde Criança sabe. Cuida da saúde e do remédio da criança. E também da educação, do emprego dos pais, dos documentos da família, da condição da casa. E cuidando disso tudo, cuida de verdade da saúde da criança. Em 21 anos, o Saúde Criança já cuidou de 43 mil pessoas. E com sua ajuda, pode cuidar de muito mais. saudecriança.org.br. Conheça, ajude. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Estamos de volta com o nosso programa Viver e Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Está conosco o Rogério Conde, empresário do ramo de construção civil, e o Rubens Moscatelli, presidente do SICOM, nosso comentarista. Estávamos aqui conversando no intervalo e eu queria já trazer um ponto aqui importante, que os imóveis usados, eles estão caindo de preço. Todo mundo está vendo. E aqui o Rogério fez um comentário de que efetivamente a gente passa pela cidade de Santos, pelo centro da cidade, a gente consegue ver inúmeras, não são algumas, são inúmeras, incontáveis placas de aluga-se, de vende. Então, a gente está percebendo que o mercado está falando, está gritando, está pedindo socorro. Essa aqui é a grande verdade. E o que me chama a atenção é o seguinte: você que tem um imóvel, comprou um imóvel na planta, que vai chegar a um determinado momento de entrega de chaves, como colocou bem o Rogério antes do nosso intervalo. O camarada fica rezando para não chegar esse dia. Para não chegar esse dia. Atrasado. O tempo parar no final de semana, uns 6 meses, né? Fala, tomara que esse final de semana dure 6 meses, né? Aí ele vai ter que fazer o quê? Se ele tem um outro imóvel, ele vai querer vender esse imóvel para poder quitar e não entrar no financiamento bancário do outro. Mas quem compra tem que entrar. Grande parte. É difícil, tem que entrar. Só que em 1997 para cá nós tivemos a lei da alienação fiduciária do imóvel, do financiamento, que é o que significa isso para você que está aí nos assistindo. Se você é devedor, não pagar a prestação, o cartório de registro de imóvel, notifica você dando prazo de 15 dias para você pagar. Se você não pagar, ele consolida o bem. O que ele faz? Transfere direto a propriedade para o banco e o banco leva para o leilão extrajudicial. Tirou por completo a sua condição de devedor de renegociar. Só que aí a gente procura tentar depois minimizar os efeitos, achar uma saída jurídica
para isso, e uma delas poderia ser a revisão das cláusulas do contrato. E a gente já sabe quais são definitivamente a posição dos tribunais, né? Sim. Que não vai se rever esse tipo de coisa. Porque tá lá, é legal, tá lá escrito no texto da lei. É o pactuado. Pactuado, exatamente. E aí, dia 18 agora, suspende-se os prazos e dia 21 entra o novo Código de Processo Civil. Qual que é a repercussão que vai ter isso na sua vida? E isso que eu queria que os nossos convidados também, o Rubens e o nosso convidado, trouxessem. Você vai pagar sucumbência, quer dizer, a parte do advogado, se você perder a ação, no recurso. Já. Então, hoje, procrastinar, empurrar, ganhar tempo, ficou muito mais caro do que pagar, dependendo do caso. O que você vê isso? Como é que nós vamos sair dessa situação? Porque hoje a inadimplência está crescendo, os imóveis estão voltando para o banco, e o banco está indo para leilão, tem que aviltar o valor, porque senão não vende. Veja só, Kerala, inclusive isso ocorre com os imóveis para venda, na construção, mas também dentro das unidades já construídas, os condomínios já formalizados, você tem... Com os distratos, né? Não, você tem um enorme número de processos de condomínio para quebrar. Isso, né? Exatamente. Que vai mudar tudo. Vai mudar. Agora, né? A execução direta você vai ter errado. execução direta, mas ao mesmo tempo, porque já entrou em vigor desde o ano passado, a questão da mediação e da arbitragem, uma renovação de situações, onde o Estado mesmo está capitaneando isso, eu acho que isso vai ser importante. Porque a gente não pode esquecer que, veja, tudo bem, foi o pactuado, ninguém colocou lá um revólver na sua cabeça para você assinar um contrato de compra e venda de imóvel. Perfeito. É um sonho, você tinha uma situação financeira que não se prorrogou por motivos alheios, muitas vezes à sua vontade, não foi só a má gestão, mas a má gestão alheia que levou aquilo. Isso tudo tem que ser contemporizado e muitas vezes até resolvido numa conciliação, numa mediação, que pode ser muitas vezes colocada num contrato como um método mais eficaz para isso. Perfeito. Para evitar uma demanda. Exatamente. Por quê? Porque para a construtora não vai resolver retomar. Para o banco é bom, porque o banco coloca no leilão, ele pelo menos recebe algum valor daquele que ele investiu, e ele já ganhou bastante dinheiro com juros, com taxas e tarifas que ele próprio impõe no contrato. Para o banco renegociar fica um pouco mais difícil. Para eles não têm esse interesse. Mesmo porque... O banco nunca perde. Não. E outra, nessa consolidação, você devedor, você já está pagando ITBI de novo, porque o custo da transferência para o banco é seu. Então, você vai pagar todo o imposto de novo. Com aquele que você já pagou para trazer para você, quando você comprou, você vai pagar para dar para o banco, que é o pior. Então, precisa tomar muito cuidado. Rogério... Eu não tenho dúvida. Eu acho o seguinte, assim, vou dizer até como cidadão, não é só como profissional, a gente precisa ter uma flexibilização de todo o processo. Eu acho que tem que haver uma sensibilidade do legislador, uma sensibilidade dos gestores públicos. A gente precisa formatar uma situação que seja de acordo com a realidade de cada país. Que está difícil. Nós somos um país novo, nós estamos consolidando a nossa democracia, né? A gente tem visto tudo o que tem acontecido, a gente percebe aos trancos e barrancos, a gente vem tentando consolidar a nossa história. A sociedade, ela é mutante, a sociedade ela está toda hora se desenvolvendo. Eu acho que a gente precisa criar mecanismos legais para a questão da habitação. Nós temos as instituições financeiras que mais lucram no mundo, são as instaladas no Brasil. Então eu acho que é um momento da sociedade se apropriar dessa discussão para que a gente tenha regras definidas. Não que a gente vá ferir as conquistas todas alcançadas, tudo que é inerente à legislação que atualmente está em vigor. Mas eu acho que a gente precisa encontrar mecanismos de acabar com esse problema da habitação e dos imóveis, da relação dos imóveis com as instituições financeiras que nós temos no Brasil hoje. Perfeitamente. O que nós não podemos, e aí eu vou até mais fundo, não só na questão de legislação e tudo, o que nós não podemos mais é ter um país
com o potencial que nós temos, que a gente sabe, um país com a quantidade, com a população que nós temos, tendo até hoje essas habitações subnormais, por exemplo, que nós temos no centro da cidade hoje, que são os cortiços. Nós não podemos mais ter a quantidade de gente morando em palafitas, como nós temos, sem infraestrutura nenhuma de captação de esgoto, tudo é uma questão em áreas de risco, é uma questão de evolução do país. E aí, por isso que eu digo que a sociedade precisa se apropriar dessa discussão, porque a legislação do jeito que está, não dá. Você sabe o que é o pior, Rubens? Não, eu só queria fazer mais um acréscimo aqui. Pois não. E não adianta apenas você tirar a pessoa do subnormal, lá da palafita ou do cortiço, e colocá-la num prédio lá. Ó, agora você vai morar no condomínio, porque ela não sabe nem o que é isso. Ela não sabe nem o que é isso. Aí você tem o quê? A pessoa se apavora, porque ela vê que ela vai ter as despesas de condomínio, a burocracia do condomínio incidindo em cima dela, ela vai embora, vende aquilo e volta para lá. Eu não quero nem que o nosso telespectador, nem os meus colegas pensem que eu estou aqui divagando. Mas ainda ontem, a gente estava conversando sobre isso, eu participei de um programa de rádio, e a gente estava conversando sobre isso no caso, por exemplo, dos apartamentos do CDHU de São Vicente, que estão sendo vendidos. Sim. Por que eles estão sendo vendidos? Porque aqueles que foram contemplados com os apartamentos querem voltar para a favela. Pois é. Por quê? Porque eles não têm essa cultura de viver em condomínio, não querem a responsabilidade de dividir uma conta de água, de luz, que nesse caso específico não era individualizado ainda. Quer dizer, você entrou para um programa habitacional, foi contemplado com uma moradia digna e você vende para poder voltar para a sua condição anterior. Para a sua condição anterior. Então, aí, por isso que eu peço que me desculpe, que eu não quero divagar a respeito. Mas enquanto esse país não investir maciçamente em educação, para formar uma nova geração de brasileiros, nós não vamos sair desse ciclo vicioso. Só que o nosso tempo está acabando, mas eu quero... Eu não vou... Porque eu sou um educador, eu sou um professor, eu dou aula. Mas o que eu queria colocar mais é que a crise política desse país, que está instalada, e esse é um recado que eu quero dar para você, que tem que mudar isso na urna, é que eles querem que continue existindo esse tipo de gente, que é eles que estão propagando esse tipo de governo atual. Esse governo totalitário que, na maior parte da verdade, permite que as instituições financeiras, os bancos, que comandem o país na nossa esfera econômica. Nenhum país do mundo é permitido que nós, cidadãos, passemos a pagar juros exorbitantes da forma como é colocado, tá certo? E eles permitem isso. E essa permissão, esse lado permissivo do governo é político. É para continuar você, que não tem condição, sem condição, e dando a ele a condição de se manter cada vez mais no poder. Rubens, infelizmente nosso tempo acabou, nós vamos ter que trazer você de volta, só para falar de política depois, com certeza. Que pegou fogo. Suas considerações finais. Prazer estar aqui, até a próxima. Obrigado aí pela participação do Conde e estamos aí. Rogério Conde, empresário do ramo de construção civil, esteve conosco. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceito o nosso convite. Suas considerações finais. Eu é que agradeço, é sempre um prazer estar podendo conversar assim, batendo um papo em alto nível, né, com pessoas que conhecem realmente dos problemas de tudo que acontece na cidade e na região. Eu fico muito feliz, espero ser convidado em outra oportunidade. Será, já está aqui convidado. Obrigado. De antemão já. E você que nos assiste, muito obrigado por permitir que nós entremos aí dentro da sua casa, possamos levar para você informações. Fique com Deus, até a próxima oportunidade. Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo.